Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de projetos elétricos e instalações elétricas prediais aqui do site Gemas Treinamentos. E na última aula a gente entendeu um pouco sobre como funciona ali a questão de emergência, de normal, né? E aí a gente também deu uma olhada no quadro elétrico, deu uma revisadazinha das coisas que a gente aprende lá no curso de projetos elétricos residenciais, né? Olha só, eu tenho aqui, ó, na planta QD, na planta 21, ó. Na planta 21, a gente tem aqui os quadros de carga do segundo subsolo. Vamos pegar ele aqui, tá? Ó, são esses dois, o quadro de cargas de emergência e o quadro de cargas de normal, tá? Então vamos pegar esses dois quadros de carga, vamos dar um Ctrl C neles aqui. E vamos fazer assim, ó, vamos pegar aqui no nosso segundo subsolo para ficar mais fácil de entender. Vamos dar um Ctrl Shift V aqui. Ctrl Shift V cria um bloco, né? Já conhece esse comando? Então, é isso aí, cria um bloco. Beleza, quando a gente cola. Olha só, observa o seguinte, temos o nosso quadro de cargas. Quando a gente vai distribuir os nossos circuitos, a gente tem que sempre se atentar para não ultrapassar a corrente de 1200, aí mil e poucos watts aí, tá? Porque é questão da norma mesmo que ela pede para que a gente não ultrapasse, tá bom? Por que a gente sempre mantém essa carga de 1200 watts? Passando um pouquinho aqui temos 1500, né? Mas aí a gente tem tomadas e a gente sabe que essas tomadas aqui nunca mesmo vão estar sendo todas utilizadas, né? Então, mesmo assim, a gente não considera um fator de demanda para essas tomadas aqui, tá? A não ser lá no geral, quando a gente for fazer o cálculo de demanda, que vamos utilizar aqui a carga de tomadas, a carga de iluminação, aí lá sim a gente considera fator de demanda. Nesses quadros aqui, quando a gente vai dimensionar um circuito, por exemplo, o circuito de iluminação é esse aqui, o circuito de tomada, a gente não considera um fator de demanda. Deixa eu dar um explode aqui, beleza. Vamos deixar assim, fica mais fácil. Então a gente não utiliza fator de demanda aqui. Se eu tenho aqui 15 tomadas de 100 watts aqui, eu vou colocar as 15 tomadas, tá? 15 vezes 100, que vai dar 1500 watts. Então por que a gente deixou aqui mais um pouco de 1200 watts? Porque a gente sabe que não vai ser utilizado mesmo essas tomadas todas. No máximo que vai utilizar vai ser outra, uma pessoa ligar um aspirador de pó, alguma coisa assim, né? Eu acho até estranho isso aqui também, né? Deixar tomada em vagas de garagem, mas isso aí foi critério do nosso pessoal aí que estava fazendo as revisões dos projetos, eles pediram que fosse assim, tá? Então normalmente é meio esquisito, mas foi dessa forma que foi pedido, tá bom? Então, como a gente vai fazendo? A gente vai pegar aqui, por exemplo, circuito de garagem, ó. Essas que são do circuito normal, vamos fazer o seguinte. A gente pega aqui todas as tomadas, ó. 1, 2, 3, aí vamos fazendo assim, ó. Tantas tomadas, ó. Deu aqui tantas tomadas no circuito TO1, tá? Deu menos de 1500 watts, mais ou menos, que deu. Então, a gente vai lá, vamos colocar lá. Aí suponhamos, tem um circuito TO2. Aí encheu aqui o circuito TO1, aí a gente vai passar para o circuito TO2, tá? Então suponhamos. Só que a gente não vai ficar misturando os circuitos. Espera aí, deixa eu trancar ele aqui. Vou trancar ele aqui. Opa, tá meio travando meu computador hoje. Ok. Aí, o nosso circuito, a gente não vai fazer assim. Exemplo, circuito 1, TO1 aqui, aí vou pegar e vou colocar outro circuito TO1 aqui embaixo, né? Então a gente sempre mantém aí um grupo de circuitos. Por exemplo, se eu peguei aqui TO1, eu vou pegar aqui, ó, toda essa reta e vou colocar TO1, por exemplo, ó, TO1, TO1, TO1. Por quê? Porque eu venho aqui com o meu circuito de TO1 e vou passando com ele aqui, ó, e só vou fazendo os ramalzinhos para descer para cá, ó. Vou passando, venho com eles aqui do outro lado também, emendo aqui nessa caixinha aqui, formo um só e desço aqui para o meu quadro elétrico, ó. Olha só como fica mais fácil. Aí para o TO2,
eu faço diferente. Aí eu pego e já pego o outro lado, ó. Suponhamos aqui, ó, tá vendo que o TO1 foi aqui, entrou aqui. Então, para mim evitar o máximo de cabo possível, dessa forma eu vou estar economizando muito cabeamento, tá? Porque suponhamos que eu tivesse aqui, tem um circuito TO1 aqui, circuito TO1 aqui, tá? Então não seria muito lógico, ok? Muitas pessoas vão falar, Gustavo, mas se ele vir aqui e tiver que dar manutenção nesse quadro aqui, ele vai desligar o circuito T1, todo esse lado aqui vai ficar sem energia nas tomadas. Vai sim, tá? Então, mas se ele precisar desligar isso aqui, ele vai ter que fazer alguma coisa aqui que não vai utilizar energia. Não vai utilizar. E se ele precisar utilizar energia, ele deixa o circuito TO2 aqui, ele pega aqui a tomada aqui mais perto do circuito TO2 aqui, puxa uma extensão para lá. Então não tem essa de ficar também pensando sempre em manutenção e tal. A gente tem que também pensar na economia. Porque se eu colocar dois circuitos aqui, um circuito para cá e um circuito para cá, pronto, né? Já vou gastar quase o dobro de cabo aqui, tá bom? Quase o dobro de cabo, porque aqui vai ser essa parte aqui todinha de cabo, né? E assim por diante. É claro que a gente tem que sempre pensar na economia e na manutenção. Tem sim, né? Mas a gente também tem que pensar que a economia também é importante, que o cliente ele reclama se você está desperdiçando material, tá bom? A iluminação é a mesma coisa. Se eu tenho aqui circuito de garagem 1, ó, eu peguei todos esses aqui, ó, circuito de garagem 1, circuito de garagem 1, tá? Circuito de garagem 1 aqui também. Então eu peguei todo esse lado daqui para cima, circuito de garagem 1, aqueles que não são emergência dos corredores, certo? E aí aqui embaixo todos os outros garagens aqui para baixo, circuito de garagem 2, ó. Garagem 2, tá? Por que a gente utiliza essa nomenclatura? Por que a gente utiliza essa nomenclatura que a gente está utilizando aqui? A gente antes utilizava nomenclatura de circuitos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, nós começamos a perceber que ficaria muito mais fácil de desenvolver um projeto se a gente nomeasse os nossos circuitos conforme grupos aí de circuitos, ok? Então esses grupos de circuitos, por exemplo, garagem, a gente sempre vai lá e a gente representa como GAR, tá? A gente coloca sempre uma sigla antes do número. Isso se torna muito mais fácil. Como por exemplo, de cara quando você olha nos nossos projetos, tu olha aqui, TO1, você sabe que é um circuito de tomada. Então quando você olha aqui, ó, tu não precisa nem de ser um expert. Mas quando tu olha aqui, por exemplo, aqui, tu olha aqui, circuito M, tu já sabe, é emergência. Entendeu? Eu sei que todos os circuitos que estão AM, eles vêm do quadro de emergência. Eu sei que todo o circuito garagem, ele é iluminação. Eu sei que o circuito TO, ele é tomada. Então eu tenho o TO1 e TO2. Então ele vem de lá de cima, e na hora que eu bato meu olho em qualquer lugar, eu sei que esse circuito aqui está vindo de lá e que ele é um circuito de tomada. Então a gente sempre utilizava antes aquela nomenclatura, né? Vamos só colocar aqui para vocês verem, ó. 1, aí aqui, sei lá, 5, entendeu? Mas tu não sabe, poxa, circuito 5, aqui a gente vê que é um retorno, né? Mas suponhamos que não fosse um retorno aqui. Aqui fosse circuito 1 e aqui circuito, sei lá, 5. O que aconteceria? Como é que eu ia saber de que é esse circuito 1, de que é esse circuito 5? Aí eu ia ter que ir lá olhar na luminária, onde é que está o circuito 1 e tal, entendeu? Então é uma das coisas que a gente priorizou muito aí na nossa padronização de desenho, foi essa nomenclatura de circuitos, tá? Não vou ensinar para vocês como que faz os circuitos, tá, pessoal? Isso aí a gente aprende lá no curso de projetos residenciais, porque basicamente é a mesma coisa. Se eu tenho aqui tomada, circuito vai fase, neutro e terra. Se eu tenho aqui um interruptor, vai o meu circuito de... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vai o meu circuito de fase e retorno. Olha só. E aqui eu tenho a minha luminária. Mesma coisa dos residenciais. Tomada. Só vou fazendo o quê? Vou costurando aqui e vou juntando, ó. Vou juntando os meus circuitos. Circuito de garagem 1 e TO1 veio para cá. Aí ele veio para cá. Por que eu não fui para cá? Olha só. Observa o seguinte. Eu tenho aqui, eu poderia ter vindo aqui e vindo para cá. Mas eu aqui nesse tronco,
eu também tenho circuito de garagem 1 e tomada. Então, quando eu chego aqui, eu tenho uma emenda. Então, eu me torno um só aqui. Então, olha só o quanto de cabo eu ia utilizar se eu viesse daqui e fosse diretamente para cá, para a caixa. Porque eu ia ter que dar uma volta, porque aqui tem um buraco, né? Então, eu ia ter que dar uma volta aqui e vir para cá. Aí, o que acontece? Eu gasto só o cabo daqui para cá. Porque aqui ele já se junta com esses outros. E ele forma um ramal até o meu quadro de cargas central aqui, tá bom? Então não tem muito segredo. Aí, quando a gente vai fazendo essa distribuição, por que eu joguei o quadro de cargas aqui? Porque quando a gente vai fazendo essa distribuição, a gente pega os nossos circuitos e já vai jogando dentro do quadro de cargas. Por exemplo, circuito de garagem, aí eu já joguei meus circuitos aqui, tá? Não estou falando nem de fazer essa fiação, mas de distribuir os circuitos. Distribuir os circuitos aqui, aí eu vou jogando. Eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tantas luminárias de 2 vezes 28 watts. Aí eu já jogo aqui, ó. Exemplo, garagem 1, 15 luminárias de 2 vezes 28, 800 watts. Já sei que a minha corrente está dando essa aqui. Beleza. Aí o que eu faço? Normalmente você vai ter que aprender a fazer o cálculo de queda de tensão. Quando é espaços muito grandes como esse, olha só, eu tenho aqui o meu quadro de cargas aqui. Então eu vou ter uma distância aqui, ó, colocar um M aqui de múltiplos, ó. Aí vamos lá, vamos indo aqui. Aí suponhamos, ó, vamos só fazer uma base aqui. Então até aqui eu tenho 27 metros, tá? Então lembre-se sempre, tem que fazer o cálculo de queda de tensão. Normalmente esse nosso quadro de cargas aqui ele não tem, tá? Aí você vai ter que fazer o cálculo de queda de tensão para o circuito mais longe. Por que para o circuito mais longe, Gustavo? Porque se você fizer o cálculo de queda de tensão, por exemplo, desse daqui, ó, esse aqui está mais longe, né? Acho que é esse aqui que está mais longe. Aí tu pega esse daqui, o último até aqui. Se aqui ele deu uma queda de tensão, por exemplo, de, sei lá, 2%, ainda é aceitável, tá bom? Então você tem que ver também quanto por cento que a norma fala de queda de tensão que tem que ter cada ramal, tá? Cada coisa é uma coisa. Eu falei 2%, mas falei uma coisa aleatória. Então se aqui deu uma carga de tanto, de 2 amperes, e uma distância tal, utilizando cabo 2,5, e deu uma queda de tensão tolerável, não tem por que eu ficar calculando queda de tensão de todos os circuitos, de todos os pontos. Por quê? Porque o ponto mais longe, ele deu certo a queda de tensão. Então o ponto mais perto, a queda de tensão vai ser menor. Quanto mais perto, menor a queda de tensão. Tá bom? Então por isso que a gente também sempre mantém as cargas dos nossos circuitos em menos de 1.200 watts. Quanto menos carga você deixar possível, melhor, porque menor vai ser a queda de tensão, tá ok? Então cabo 2,5 aqui nós calculamos, 3 amperes era de sobra pela queda de tensão, tá? Então se você deixar um cabo com a corrente muito alta, por exemplo, suponhamos que aqui fosse 2.800 watts, utilizando cabo 2,5, o cabo aguenta? Aguenta. O cabo aguenta a corrente, mas e a queda de tensão? Suponhamos que eu cheguei aqui com 220 volts, né? Aqui no meu quadro, chegou com... suponhamos que eu tenho o meu quadro principal lá na leitura de medição do quadro principal do condomínio. Quando eu cheguei aqui no meu quadro de cargas, eu tenho aqui uma queda de tensão aí de 5 volts. Vamos só supor, tá? Aí quando eu venho até lá na minha luminária, deixei uma carga astronômica e um cabo fino. O cabo aguenta a corrente. Mas aí eu cheguei aqui com uma tensão aqui de quase tipo 200 volts, tá? Então suponhamos que esse equipamento aqui, ele não aguente essa tensão muito baixa. Então o que vai acontecer? Eu vou ter problema. Por quê? Porque a tensão vai estar abaixo do que a norma permite, tá bom? Então sempre se atente a isso também, questão de carga e de corrente nos nossos circuitos, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui por enquanto, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre distribuição de cargas aqui
no nosso subsolo, porque ela vai se aplicar aos outros circuitos, aos outros pavimentos, tá? Não vou ficar dando muito detalhe dos outros, só vou mostrar como que foi feito. Mas aqui nessas aulas agora a gente vai ter a base de como que a gente tem que ir fazendo aqui os nossos circuitos para tudo dar certo, tá bom? Então até a próxima aula.